Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina no semestre letivo 2017-1. Hoje nós faremos uma nova videoaula que tratará do tema do capítulo 5, que são as gramáticas livres de contexto. Esse capítulo foi dividido em 10 itens de pauta e mais sempre o item Saiba Mais, em que eu indico possíveis referências para que você possa ampliar seu conhecimento a respeito dos tópicos que serão tratados nessa videoaula. Bom, vamos ao primeiro tópico, que é uma introdução ao conceito de gramática. Nós estamos vendo aí uma imagem exatamente que relaciona os termos gramática, verbos, inglês, questões, preposições. Então nós estamos nos referindo nesse contexto aqui à gramática. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é o que é uma gramática? De uma maneira abrangente, não só voltada para linguagens formais, mas de uma maneira geral. Se nós pegarmos o Merriam-Webster Dictionary of English, ele define assim: gramática é o estudo das classes das palavras, de suas inflexões, de suas funções e relacionamentos numa sentença. Também, gramática é o estudo do que é preferível e o que é proibido nas inflexões e na sintaxe. E ele até explica o que são as inflexões: inflexões de caso, inflexões de gênero, de número, de tempo, pessoa, modo e voz. Bom, esses conceitos nós percebemos facilmente que eles são voltados quando eu estou usando gramática no contexto de linguagens naturais, linguagens como o inglês, como o português e outros idiomas. Se eu pegar o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, o Michaelis, eu vou ver também uma definição muito similar. É um conjunto de regras e prescrições que estabelece o conceito de correção da língua escrita e falada. Tá bom. Então nós já sabemos que a gramática é exatamente esse conjunto que vai referir às regras, o que é proibido, o que é permitido ao escrever, ao falar num idioma de linguagem natural. Agora, e se eu pensar assim, em relação às linguagens formais, como são as gramáticas, a linguagem? Nós vimos que Avram Noam Chomsky, que é um professor emérito do MIT, que é considerado o pai da linguística moderna, ele considera que a linguagem é uma capacidade inata que o ser humano tem por meio do seu binômio, do seu par cérebro e mente. Ele não pensa que a linguagem é desenvolvida por questões culturais, ou seja, por aquisição cultural. Em computação, quando nós falamos sobre Chomsky, nós sempre nos referimos ao que nós já estudamos anteriormente, vamos reforçar nesse capítulo. Ele enunciou as propriedades fundamentais de linguagens formais e concebeu uma hierarquia dessas linguagens que se vincula a uma hierarquia de gramáticas, que nós já resvalamos quando nós tratamos do tema de autômatos de pilha e que nós vamos aprofundar agora. Bom, então no âmbito das linguagens formais, eu vou dizer assim: uma gramática G é um conjunto de regras que, quando aplicada a certos elementos que a constituem, que serão chamados de símbolos não terminais e símbolos terminais, vão nos permitir potencialmente gerar todas as cadeias que pertencem a uma determinada linguagem que eu chamo de L. E a gramática gera somente aquelas cadeias e nada mais. Ela não deixa de gerar cadeia nenhuma, como também não gera cadeias além do que aquelas que são necessárias para compor, para formar a linguagem L. E é por isso que a gente diz que a gramática G vai gerar ou vai definir uma certa linguagem L. E eu vou notar isso falando que L é uma gramática que
que é uma linguagem que é gerada pela gramática G. E vou mostrar isso como por essa expressão, L entre parênteses G. Então isso vai especificar que essa linguagem foi gerada pela gramática G. Vamos então a uma definição formal da gramática. Uma gramática G, composta pelos elementos V, T, P e S em sequência, é expressa por V. V é um conjunto finito de símbolos ditos não terminais ou variáveis. Conjunto T é um conjunto finito de símbolos terminais. São os símbolos terminais que formam as cadeias da linguagem. Um conjunto P de produções, ou chamadas regras de derivação, e um símbolo não terminal, ou seja, uma das variáveis que está em V, chamada de símbolo terminal inicial ou variável inicial. Como é a relação entre esses elementos? Então, as produções da gramática G é que vão relacionar as variáveis que estão em V entre si e elas com os símbolos terminais que estão em T. O objetivo é estabelecer regras que vão guiar o processo de produção, de construção de cadeias de símbolos terminais, chamadas de cadeias da linguagem, geradas pela gramática, ou strings geradas pela gramática. Então, uma produção, ela tem a seguinte forma: alfa gera, esse símbolo seta para a direita quer dizer gera, beta, onde alfa é uma sentença que envolve variáveis, símbolos terminais, desde que ela não seja uma sentença vazia e que ela contenha pelo menos uma variável. Ela vai produzir a sentença beta, que também é uma sentença que envolve variáveis e terminais, podendo ter exclusivamente terminais, variáveis exclusivamente, uma mistura delas, e inclusive ser vazia. Enquanto que alfa não pode ser vazia e tem que ter uma variável, beta pode ser vazia e não necessariamente tem que ter uma variável. Ela pode ser um conjunto de símbolos terminais, ou seja, uma cadeia ou string da linguagem. Bom, como é que eu vou dizer uma produção? Eu vou dizer assim, que alfa gera beta, ou que alfa deriva beta, ou que alfa produz beta. Qualquer um desses termos está correto no contexto de gramáticas. Normalmente nós estabelecemos convenções para facilitar a notação. Então, quando eu vou escrever uma variável, eu sempre escrevo com as letras latinas maiúsculas e do início do alfabeto, A, B, C. Quando eu vou escrever símbolos terminais, eu uso letras latinas do início do alfabeto e minúsculas, Azinho, Bezinho, Czinho, e símbolos quando são necessários, dígitos e tal. Bom, quando eu vou escrever sentenças, eu uso as letras gregas minúsculas e do início do alfabeto, alfa, beta, gama. E quando eu vou denotar cadeias, eu uso normalmente as letras latinas e do final do alfabeto, W, X, Y, Z. São regras, né, convencionadas, mas nós vamos ver que à medida que você vai usando, você não terá dificuldade em identificá-las. Bom, vamos ver um exemplo. Eu considero uma certa gramática G, formada por seus 4 elementos ordenados. Então eu tenho as variáveis S, A e B, os terminais Azinho, Bezinho, e tenho as seguintes produções. São é capaz de gerar Azão, Bezão. Pronto. Essa é a variável inicial e ela só tem uma produção. Ela só é capaz de gerar Azão, Bezão. Azão, Bezão. Eu tenho uma variável A, que ela é capaz de gerar Azinho ou ela é capaz de gerar Azinho, Azão. Ela novamente. Então, ela pode gerar uma Azinho e gerá-la novamente. A mesma coisa acontece com a variável B, que pode gerar um Bezinho ou gerar Bezinho e Bezão, que é ela própria novamente. Então, eu tenho aqui 5 produções. E aí a pergunta que eu sempre faço é, com base nessas 5 produções dessa gramática,
Qual é a linguagem que G é capaz de gerar? Bom, como que eu respondo essa pergunta? Eu devo ser capaz de conseguir analisar e entender completamente o que as produções fazem, como é que elas são capazes de gerar cadeias. E a partir disso, quando eu conseguir identificar uma regra, eu vou conseguir enunciar quais são as cadeias de maneira genérica geradas pela gramática G, ou seja, qual é a linguagem gerada pela gramática G. Vamos ver pequenos exemplos. A cadeia azim bezim, por exemplo, ela pode ser gerada. Basta que eu faça assim. Eu começo com a produção S gerando azão bezão e gerando a sentença azão bezão. Eu pego esse azão, usando a produção azão azim, troco ele por azim. Então vira sentença azim bezão. Pego esse bezão, troco por bezinho, fazendo a substituição por essa produção. Portanto, eu fiquei com uma sentença que é azim bezim. Ora, azim bezim só tem símbolo terminal. Então eu digo que essa sentença é uma cadeia, ou uma string. Então ela é uma cadeia que foi gerada pela gramática G usando essa sequência de produções. Se eu quiser, por exemplo, eu posso gerar a cadeia azim, azim, bezim, bezim. Como? Fazendo a mesma análise, falando, olha, eu saio de S e gero azão, bezão. Tem a sentença azão, bezão. Pego esse azão, troco por azim, azão. Então, gero azim, azão, bezão. Pego esse bezão, troco por bezim, bezão. Gerei esta sentença, azim, azão, bezim, bezão. Quero parar, não quero gerar mais variáveis, eu pego azão, troco por azim. Chego nesta sentença. E por fim, troco bezão por bezim. Com isso, a sentença que eu gerarei será azim, azim, bezim, bezim. Essa sentença corresponde a uma cadeia. E a cadeia é azim, azim, bezim, bezim. Então, com essa cadeia, eu então digo, olha, esta cadeia azim, azim, bezim, bezim é uma cadeia gerada por G. Posso gerar outras cadeias? Claro. Posso gerar, por exemplo, uma que tem 3 azinhos e um bezim. Para isso, faço a mesma análise. Vou observar que, usando essas produções em sequência, eu vou conseguir ir gerando sentenças que vão terminar gerando esta cadeia que, portanto, pertencerá à linguagem gerada por G. Bom, se eu fizer isso com outras cadeias, como por exemplo, todas essas aqui, eu vou perceber que eu consigo gerá-las, gastando uma sequência de produções. Maior, menor, não importa. Mas sempre vai ficar a pergunta, tá bom, eu preciso de uma forma de generalizar esse entendimento. Eu preciso de uma maneira de enunciar como é que as cadeias são geradas. Se eu observar que as produções de G não são capazes de gerar cadeia vazia, porque elas necessariamente geram um A e um B. Se eu perceber que os As sempre estão à esquerda e os Bs à direita, e que eu posso gerar qualquer quantidade de As, desde que eu gere no mínimo 1, e eu posso gerar qualquer quantidade de Bs também, desde que no mínimo 1, e que não há relação entre os As e Bs, o número de As e Bs gerados, eu posso gerar As, número de As igual ao número de Bs, posso gerar mais As, posso gerar mais Bs. Então, tendo observado tudo isso em relação às produções de G, eu consigo enunciar a seguinte regra geral. Eu posso falar que G é capaz de gerar cadeias que contenham uma sequência de As à esquerda, os As estão sempre do lado esquerdo, ou são prefixos da cadeia, seguida por uma sequência de Bs que estão à direita, ou são sufixos da cadeia, de tal maneira que ambas as sequências, ou as de As e as de Bs,
tenham pelo menos um elemento. Então, eu posso dizer que essa frase, essa oração aqui, ela especifica como é que eu consigo gerar cadeias a partir da gramática G. Se eu formalmente for explicar e for definir essa linguagem, eu vou dizer que ela é L, ou seja, a linguagem gerada pela gramática G. E vou escrever assim: a linguagem L gerada pela gramática G, ela é formada por cadeias W, pertencendo ao alfabeto AB asterisco, que é o conjunto, porque eu posso dizer que é qualquer quantidade desses elementos concatenados, ou seja, uma cadeia formada com esses elementos, de tal maneira que eu tenha A elevada a N, navio, B elevada a M. Não é? Então, aqui eu tenho dois expoentes diferentes, N e M. N e M são números naturais e que não podem ser zero, tem que ser pelo menos um. Só que aqui o expoente ele não tem o sentido matemático costumeiro. Aqui eu quero dizer que A é repetido N vezes e que B é repetido M vezes e que os A's estão à esquerda e os B's à direita. Então esse é o formato geral das cadeias construídas a partir das produções de G e que vão formar a linguagem L. Então, isso aqui, essa expressão, é que denota como é a linguagem gerada pela gramática G. Se eu pensar em outra gramática, como essa do exemplo 2, é claro que eu terei outras cadeias e, portanto, terei outra linguagem sendo gerada. Pensando nessa gramática aqui, você pode observar que ela só tem uma variável e só duas produções. Então vai ficar mais fácil analisar o que ela gera. Então, tenta fazer você identificar qual é a linguagem que essa gramática é capaz de gerar. Que cadeias ela consegue gerar. Dá uma paradinha no vídeo agora, tenta fazer, usa aí lápis, caneta, tenta gerar as cadeias, identificar um padrão que elas tenham entre si e enunciar qual é a linguagem. Depois disso, você poderá olhar a resposta que está logo a seguir. Mas tenta fazer primeiro, não é? Se eu tentasse pensar na questão invertida, se eu pensasse assim, qual é a gramática que é capaz de gerar uma dada linguagem que eu especifiquei por L? Então agora é o contrário, eu te dou a linguagem, só que eu quero que você me mostre a gramática que gera aquela linguagem. Então eu estou indo na pergunta no sentido inverso. Dada a linguagem, por favor, me dê a gramática que a gera. Enquanto que originalmente eu ia, dada uma gramática, me diga a linguagem que foi gerada. Então, vamos pensar nesse exemplo aí. Suponha que você tem a linguagem L, formada por cadeias em que eu tenha A elevado a N, B elevado a 2N, tal que N é um número natural que não pode ser zero, 1 em diante. Se você observar esse formato, você está dizendo o seguinte, olha, são cadeias com os A's à esquerda, com os B's à direita, em que eu tenho o dobro de B's que eu tenho de A's. Porque aqui eu tenho expoente 2N e aqui N. Então, eu sei que a linguagem é assim. O que eu quero é uma gramática que seja capaz de gerar essa linguagem. Você tem que construir esta gramática. Dá uma pensada nisso também. Tenta construir a gramática a partir dessa especificação de linguagem. E agora você poderá ver aqui uma possível resposta. Uma gramática que tenha só uma variável e duas produções. Com essas duas produções, eu consigo sempre gerar o dobro de B's à direita do número de A's que eu estou gerando.
portanto, corresponde à linguagem que eu tinha especificado. O número de As, um certo número de As à esquerda e o dobro do número de As em Bs à direita. Então, essa aqui é a gramática que faz a geração daquela linguagem. Dá uma testada e vê se você concorda que ela realmente gera somente cadeias daquele formato e gera todas as cadeias que são necessárias nesse formato. A seguir, nós vamos tentar entender um pouquinho mais as gramáticas, quais são suas características, quais são as suas diferenças. Nós vamos dar uma mergulhada nesse assunto. Até agora, isso aqui foi apenas a introdução à ideia geral de